Olá, olá, tudo bem? Bom dia! Vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em Leiria. Hoje vamos bater um papo novamente aí com a doutora Alana Monteiro. Como eu já sempre falo, no meu entendimento, a melhor advogada aqui da região, na área de imigração, não tem chabu. Precisou, ela vai te ajudar. Então, você nos acompanha aí nas nossas redes sociais, no YouTube também, com o nosso Pode Ser. Hoje, obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui, eu me sinto em casa, obrigada. A doutora vai falar um pouquinho das novidades aí para nós desse ano aí de 2026, da AIMA, não é? Sim. E contar um pouco aí dos seus casos de sucesso. Isso aí, vamos lá. Como é que está a AIMA aí com essas mudanças de governo? Mudou alguma coisa na AIMA? Então, o que acontece? A AIMA, né, ela começou não tão bem, porque começou também com um saldo negativo um pouquinho do CEF, né? Mas ainda o CEF, ele ainda funcionava melhor, porque eu sentia que existia um incentivo maior do governo, na época, para poder pressionar o CEF. Já existia, às vezes, demora, atraso, falta de vagas e tudo, mas o governo pressionava. O que acarretou também nessa mudança da AIMA? Por isso que a AIMA, às vezes, é uma grande vilã, né, para muitas pessoas. Porque, além de ter dado também pendências e ter começado uma agência com a esperança de ser melhor que o CEF, mas não foi bem assim, o governo mudou um pouco, porque não tinha mudado o presidente, mas o parlamento também é muito forte aqui, né? Sim. A gente tem um regime que o parlamento ele tem um certo poder. Então começou a deixar um pouco da questão da imigração não ser tão importante, um pilar tão importante para a economia portuguesa em relação ao que o parlamento entendia. Sim. Então, a AIMA começou a ficar um bocadinho fraca e tudo. Não tinha tanta força porque não tinha muita pressão em cima. E aí, a gente sabe que quando tem incentivos, principalmente do governo, de parlamento, do que a gente possa ter, a gente sabe que aquilo gera mais emprego, mas gera mais. Aquilo realmente, né, movimenta. Da mesma forma que eu acho também que os processos também de nacionalidade começaram também a ir por um caminho bem mais lento por conta disso. Porque não tem esse incentivo, queremos mais portugueses, queremos mais pessoas aqui, sabe? O incentivo geralmente tá indo um pouquinho contra a corrente. Mas isso é um movimento que eu acho que é muito mundial, tá? Não é só de Portugal, eu vejo isso acontecer em todo o mundo. Nos Estados Unidos, em outros países da Europa também com mais rigidez. Tem alguns países que estão fazendo a diferença porque estão indo na contramão, por exemplo, a Espanha. Está indo na contramão disso. A Espanha está querendo aumentar as regras da imigração. E todos os outros países É verdade que a Espanha está colocando aí um visto de trabalho? de procura de trabalho, Trabalho, não é? como tinha. Como tinha. E aí, Portugal também, aquele negócio assim, larga a colher, pega a colher. Portugal também está revendo a questão de retornar com visto de procura de trabalho, não só para pessoas que são altamente qualificadas, porque na verdade esse visto ele foi suspenso temporariamente para ficar para pessoas qualificadas, mas se você for aplicar, está dizendo suspenso temporariamente. Então ainda está suspenso, né? E assim, se a gente for também colocar na ponta do lápis, as pessoas altamente qualificadas têm vários vistos. Às vezes tem o nômade digital, às vezes tem aquele visto, né, de empreendedor, tem vários outros vistos que uma pessoa, por exemplo, de TI, por exemplo, pode aplicar. Eu tinha até um cliente que falou assim, eu estou escolhendo o Unido Unité, porque eu posso esse, por tudo, pelos E rendimentos e agora, tal. essa semana nós conversamos em off e nós achamos assim muito interessante o que você falou para nós falarmos. A gente sabia que ia entrevistar você de novo para nós falarmos aqui na entrevista. Uma conversa pertinente que as pessoas às vezes Agem errado, chega aqui, quebra a cabeça. Vir para cá com visto de turista, entrar como turista e depois querer se legalizar. Hoje é uma situação quase impossível. É uma situação quase impossível. A gente não fala impossível porque a gente tem exceções na lei, por exemplo, o regrupamento, etc. e tal.
Como a gente está em 2 regimes transitórios de lei, é ainda mais delicado, porque a gente teve um regime transitório de 24 para 25, 2024 para 2025, que foi o fim da manifestação de interesse. Então, ainda existia uma regra de alargamento para pessoas que tinham recolhimento, mesmo sem a manifestação. Depois, a gente teve um outro regime transitório, depois da questão da manifestação de interesse, que foi a questão da entrada somente com vistos, né? Sim. E aí, esse regime pode ser que termine, né? A gente espera que ele termine essa transição em abril. Então, o que nós, né, que somos operadores do direito, trabalhamos com imigração e tudo, já vemos também para o futuro, prospectamos, a gente não ter nem mais no sistema como a gente fazer alguma coisa. Talvez na ação judicial também não ter mais, porque os artigos eles podem, né, cair. E a gente sabe que aqui a lei muda muito rapidamente. Existe até uma coisa muito sensível em relação a isso, né? Uma sensibilidade muito grande em relação à permanência da lei. E aí o que acontece? É engraçado, porque muita gente fala assim, a lei não consegue acompanhar a evolução, mas aqui parece que a lei vai antes do que o que realmente acontece. Aí depois eles voltam atrás em alguma coisa e vão. Então, assim, tá muito sensível mesmo, muito delicado. Eu, como advogada de imigração, eu nunca vou falar para uma pessoa vir como turista. E não é jogando água, que muita gente fala assim, eu tenho um sonho, você tá jogando água no meu sonho. É ao contrário. Eu falo assim, às vezes se fica 3 mesezinhos no Brasil, ou menos, porque eu tive visto já aprovado em muito pouco tempo. Eu não gosto de falar isso para todos os clientes, mas tem visto que eu já tive aprovado em menos de um mês. Então, dependendo da situação, do consulado, de vários outros fatores que a gente também estuda, o visto também pode ser urgente e rápido. Então, assim, a pessoa esperar um pouquinho, sabe? Só para fazer uma aplicação, um planejamento. E ela não vir de forma ilegal, ela já vai, às vezes, ela pode até se legalizar um dia. Vamos dizer que ela tem uma transição de lei, consegue uma brecha ali, ou se casa com uma pessoa, ou sei lá, acontece alguma coisa e ela consegue. Mas aí ela já vai ter perdido anos, muito dinheiro, ela já vai ter ficado ilegal, ela já vai ter privado a liberdade dela de ter ficado no país por muitos anos. E aí você pensar assim, poxa, por que eu não fiquei 2 meses no Brasil esperando esse visto, sabe? Visto rápido. Hoje, o melhor caminho é dar entrada em um dos vistos que tem. Ainda lá no Brasil. Tem mais Lá no 7 Brasil. A pessoa tem que estar no Brasil, né? Ainda. Então, ela pode estar no Brasil ou no país que ela tem residência. Porque, por exemplo, vamos supor que, não, eu saí do Brasil há muitos anos e agora eu estou no Paraguai. Tem brasileiros que vão para o Paraguai. E eu tenho residência fixa no Paraguai. Eu posso aplicar daqui do Paraguai? Pode. Você tem que aplicar, ou você tem que ter a residência no país, que você aplica para a Embaixada de Portugal, dizendo assim, eu sou residente aqui, mas quero ir para Portugal. Ou você aplica no teu país de origem. Então, esses dois. Ou no Brasil, não existe visto assim. Tem muita gente que fala assim, doutor, eu vi que você trabalha com vistos. Eu acabei de chegar em Portugal. Vamos aplicar? Eu não, visto não tem como aplicar. O que a gente aplica em Portugal, e regras de exceção, são autorizações de residência com dispensa de visto. E isso são regras de exceção. O visto tem que ser aplicado no seu país de origem. E eu já tive 3 clientes que retornaram para o Brasil, porque não conseguiam nem fazer o NIS, que é um documento simples, né? Que a gente precisa para tudo. Tem que ter NIS. Deixar claro também, né, doutora, que se não tiver o NIS, se não tiver regular no país, não arruma nem emprego. Não arruma nem emprego. Porque a empresa pode ser multada. Pode ser multada, com certeza. Então, e aqui, não adianta você estar aqui e querer aplicar o visto. Você tem que estar lá, porque depois você tem que carimbar o passaporte lá. Exatamente. Você tem que estampar, né? Eles colam um visto lá no passaporte no Brasil. Exatamente, o visto ele tem que ser estampado. Sim. E o carimbo de entrada é o que dá solidez. Sim. É como se você estivesse firmando uma aliança. Olha, eu apliquei para o visto e pronto, carimbou a entrada, eu entrei por um posto de fronteira. Aquele visto me permitiu e essa aqui é a minha entrada para Portugal. E não adianta você mandar o passaporte pelo correio, porque só tem o carimbo de entrada aqui, não tem de saída, não é verdade? Isso aí é legal também, pode ser constituído fraude, a pessoa pode ser presa também por essa fraude. Por isso tem que estar lá.
Sim, exatamente. Tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que aguardar. E aí eu acredito até assim, como é um planejamento imigratório, você está indo para outro país, o fato de você ficar só alguns meses, porque eu conheço pessoas que já planejaram, vou mudar para Portugal. A pessoa não compra passagem para amanhã, entendeu? A pessoa geralmente fala assim, eu financeiramente eu vou me organizar e daqui a uns 4 meses eu consigo ir, né? Até porque no Brasil as coisas não são fáceis, né? Não. Então, geralmente, as pessoas se organizam, no mínimo uns 4 meses, assim. Se ela consegue se organizar e consegue aplicar um visto dentro desse tempo, então ela já devia aplicar o visto logo. Olha, decidi para Portugal, vou me organizar em 4, 6 meses. Ok, então é o tempo que eu vou aplicar o visto e, em paralelo, eu vou fazendo as minhas coisas. Entendeu? O problema é que as pessoas pensam assim, eu vou me programar 2 anos, 1 ano, etc e tal, e só ali eu vou pensar no visto. E não, o visto ele tem que ser pensado de uma forma preliminar. E aí, como eu trabalho com aeroporto, eu trabalho com detenção também, com criminal também em relação à questão da imigratória, tem muitas pessoas que são detidas, pessoas assim, a pessoa não é um criminoso, a pessoa só está com algum documento que ela não sabia que deveria levar. Aí ela foi para um centro de detenção, ficou presa e tal. Então, assim, a minha responsabilidade também como advogada, como diplomata civil, como imigrante, como pessoa de bem, é falar assim, não venham com visto. Por quê? Sem visto. Por quê? Porque a pessoa está correndo um risco gravíssimo ali. Sim. Eu sei o que pode acontecer. Eu já vi pessoas indo para essa linha, eu já vi pessoas indo para o centro de detenção, eu já fiz soltura de clientes também em outros países. Muita curiosidade com relação a essa salinha, que se fala muito. Você como advogada, você tem acesso à pessoa lá na salinha? Você consegue chegar lá? Então, eu vejo que no aeroporto tem uns telefones, né? Que nós já temos também. Tem alguns telefones. Você tem que falar com a imigração por telefone ou você chega na pessoa lá? Então, tem caso e caso. Isso vai depender muito do agente de imigração. Quando você é levada para essa salinha, né? Que a gente chama de salinha, mas na verdade é como se você tivesse assim, sai dessa fila e vem conversar melhor conosco. É isso, né? Você foi separada. Essa separação é para avaliar melhor os seus documentos. Alguma coisa, existe o caráter que eles dizem que é intrínseco. Alguma coisa que você falou, surgiu uma suspeita naquele agente. Aquele agente geralmente é um policial, é uma pessoa que está resguardando a segurança do país. Então, olha só, você está entrando na minha casa. Aí você é um ladrão. Poxa, eu não vou deixar um ladrão entrar. Peraí, deixa eu conversar com ele melhor e ver se ele tá com os documentos certinhos e tá tudo ok. Porque eu tô desconfiada. Será que essa pessoa realmente é idônea para entrar no meu país? É praticamente a casa. Também o agente que tá ali, ele só faz isso de dinheiro. Ele tem know-how, ele sabe o que está fazendo. Sim, e é muito isso mesmo. E o próprio agente da AIMA é um pouco assim. Eles estão tão acostumados a fazer aquele processo que eles já sabem isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui. Até pelo olhar da pessoa, ele já sabe que tá mentindo. Já sabe, tem gente que soa frio, que fica muito nervoso. A gente assistia aquela seriado. Ai, eu adoro, eu sou viciada nisso. Eu gosto muito. Por isso que o certo é você vir documentado. Ou se você vem como turista, venha como turista e volte. E volte, Porque você, assim, você não tem medo, assim, quando você está documentado, você fala assim, pronto, eu não tenho o que fazer, eu tô aqui com minha passagem. Sim. Quer dizer, eu acho que o medo, ele tem o cheiro, sabe? Sim. Ele tem o cheiro. Então, assim, eu acho que os agentes, eles estão acostumados com esse cheiro. E aí, eles sentem o cheiro do medo e levam você para essa linha. A questão dessa linha também, só para responder a pergunta da Ana, é o seguinte. Às vezes, o agente, ele é um pouco mais rígido com aquilo. Ele vê que você... Não sei, você tem um perfil de uma pessoa, talvez criminosa e tal. Ele pensa assim, nossa, eu tô muito desconfiado dessa pessoa. Pode ser homem, mulher, o que for. E aí ele pensa assim, eu não vou te dar o coisa. Você tem direitos, né? Você tem direitos e prerrogativas ali. Sim. Não, mas eu posso falar com o meu advogado. Mas você não vai falar agora. Antes você vai conversar comigo. Mas não sei o quê. Quer dizer, existe também, pode acontecer um abuso de direito ali, uma restrição, etc.
E aí, esse abuso de direito, eu sempre instruo também as pessoas o seguinte: você tem direito a um advogado. Você não precisa falar nada antes do teu advogado vir. E nem assinar. Por quê? Porque quando você assina, você está confessando. Às vezes você está confessando ali um crime, ou que você está sem documentação, ou que você está assinando uma deportação que você vai ficar com restrição, ou um carimbo vermelho. Também existem vários tipos de carimbo no passaporte. Aí você vai levar aquele carimbo que vai ficar tem que ficar 2 anos fora do espaço Schengen. Esse carimbo de expulsão do país, são 2 anos no mínimo que você fica sem entrar. Isso depende. Depende da infração que você cometeu e da gravidade que eles colocaram ali. Por exemplo, falta de documentação. Existem vários critérios, né? Existe o critério criminal, existe o critério falta de documentação. O falta de documentação é o mais fácil de reverter, mas ele também não é fácil. Ele é mais fácil porque o criminal ainda é pior. Quando o cidadão chega aqui e é inadmitido, ele é embarcado na hora ou ele tem que esperar um próximo voo, tal, pro país Então, dele? geralmente é assim, você é levado na salinha, né? E geralmente é o que eles contam pra mim, doutora, mas eles fizeram muita pressão pra eu assinar. Como se, tipo assim, eu tivesse que assinar. Mas pela lei eu sei que a pessoa não é obrigada a assinar e pode ter um advogado ali pra eu defender. E tem gente que realmente bate o pé e não assina. E tem pessoas que são, às vezes, mais fracas. Geralmente, quando a pessoa é de interior, tem mais medo. E eu já tive situações, assim, que era um senhorzinho do interior que ia visitar a filha. Ele não ia fazer imigração ilegal. E a filha, eu acho que ele não veio com passagem de volta porque a filha mesmo ia pagar, porque ele era uma pessoa mais humilde. E aí, assim, você não veio com passagem de volta, não sei o quê, não sei o que. Ai, se ele falou pra eu assinar, eu vou assinar. Então é uma pessoa mais humilde, uma pessoa que ele nem sabe que ele tem direito ali a não assinar, que ele tem direito a um advogado e tal. E aí, às vezes, quando chama o advogado não consegue fazer tanto, entendeu? Por isso que a gente fala. Mas, o que você perguntou mesmo? tem que ficar no mínimo. Então, não, o negócio da salinha, se entra logo. Não é imediato, porque o que acontece? Vamos dizer que ele assinou, né, aquele termo. E aí ele assinou para ele poder ir para fora. Só que eles têm que mandar esse papel para as autoridades, informando que ele está ciente, que ele assinou e que ele autoriza, e aí sim, quando tem a liberação, eles colocam num voo liberado. Então isso geralmente dura, às vezes, 2 dias. É horrível, porque a pessoa fica... Aí ele vai para o centro de detenção. Não, a pessoa... Não na salinha, mas é como se fosse um centro de detenção provisório. É um provisório. É um CDP. É um provisório, um centro de detenção provisório, só para você voltar ao seu país. O ruim é que aquilo traumatiza a pessoa, realmente. Já foi lá? Então, já entrei uma Não tem vez, nem mas banheiro. não é... É bem Não tem complicado. onde dormir, não tem banheiro, só É assim, é um local, nem é sujo, né, como os presídios do Brasil e tudo, mas é algo assim, que psicologicamente a pessoa Abala. fica abalada. Porque tem gente de toda nacionalidade, com família, com isso, com aquilo, com criança. Sim, É Então, complicado. é muito mais difícil eles colocarem a criança, mas eu por exemplo, como eu viajo também muito, eu sou muito nômade digital também, um pouquinho nômade, né? Então, eu já tive casos que, na verdade, foi no Reino Unido. A imigração, na minha frente tinha uma, acho que venezuelana, se eu não me engano, porque ela tinha muito sotaque da Venezuela e falava, né, castelhano. E ela tava com um bebê de colo. O bebê não tinha nem 1 ano. E, tipo assim, eles ficavam pressionando ela e falaram, a gente vai levar você, não sei o quê, porque não sei o que é o seu documento. E eu falei assim, gente, a minha vontade era de pegar aquele bebê ali, sabe? Dava vontade de jogar tudo pra cima, pegar aquele bebê, porque o bebê começou a chorar. E eles começaram a pressionar ela, eles falaram, a gente vai te levar pra salinha e tal, e ela acabou sendo levada na minha frente. Então, assim, eu até fiz um story na altura, eu falei assim, gente, as coisas realmente vão... Então, assim, quando eles desconfiam, porque realmente, às vezes a pessoa pode estar com o bebê no colo, pode estar cheio de droga, entendeu? Às vezes uma velhinha que... Nós chegamos em Nova York, e nós fomos para Orlando, mas o nosso voo tinha escala em Nova York. Aí, migração é em Nova York.
depois é voo local, né? Aí nós chegamos em Nova York, na nossa frente, estava eu e ela só, na nossa frente uma família, 2 crianças, o pai e a mãe. Demorou quase uma hora na imigração. Pequena, não, tinha uns 12 anos, né? Demorou quase uma hora, né, na imigração. Ela questionou muito. E a gente esperando, e o voo atrasando, e a gente esperando. Documento. Perguntou pro menino, perguntou pra menina onde eles estavam indo, o que eles... Todas as pessoas, ela chamava e perguntava uma coisa. O que você veio fazer Entendeu? aqui, O que você veio fazer tal. Aqui. Aí eu falei, pô, essa moça, ela é muito rígida, né? Eu tô só observando. Chegou na nossa vez, ela perguntou assim, a primeira vez nos Estados Unidos? Eu falei, não, já tivemos aqui. Falei, minha não, mas dela sim. Aí ela vê no sistema, né? Ela vê no sistema. Sim, aí, não adianta a gente falar outra coisa. como o visto dela é diferente do meu, o visto dela é estampado no passaporte. Então já pôs digital, já tirou foto, passou batido. Falou, não, tudo bem. E veio fazer o que aqui? Eu falei, honeymoon, lua de mel. Vai comer alguma coisa no aeroporto? Trouxe alguma coisa para comer, que é coisas que não podem entrar? Eu falei, não trouxe nada. Falei, então tá bom. Ensinou. Não deu 10 minutos. Não tem 10 minutos. Você entendeu? Mas a Agora, família quando anterior... eles cismam, por quê? É aquilo que a gente falou. Eles só fazem isso. Então eles têm know-how naquilo, eles ficam observando você. Né? Você está aqui, ele está te atendendo aqui, mas ele está olhando lá. Ele tem cheiro. Sabe que já aconteceu uma coisa nos Estados Unidos comigo? Mas indo para Miami. Eles me pararam no aeroporto. E aí, assim, graças a Deus eu sei falar inglês e entendi tudo. Só que eu tava tranquila, por quê? Porque eu ia comemorar meu aniversário. Aí, olha que doideira. Eu também sou meio assim, como eu viajo muito e eu já tenho muitos carimbos no passaporte, eu geralmente passo na imigração assim. Tipo assim, essa mulher eu sei que... Tipo assim, o carimbo dela não tem tanto tempo, ela nunca fica mais tempo do que o permitido nos outros países. Então... eles já olham, vê que é perfil de travel, né? Perfil de pessoa que gosta de viajar. Então eles já olham o meu passaporte, vê que eu tenho isso, vê que eu tenho visto daquilo, vê que eu tenho um monte de coisa, que eu tenho autorização de residência, que eu tô toda certinha. Aí geralmente, tudo bem, você vai vir aqui, pode ir. Às vezes nem me pergunta pra onde que eu vou, entendeu? Aí o que acontece? Dessa vez eu já tinha ido para os Estados Unidos já em Nova York, aí eu fui direto para Miami. Um voo direto. Aí eu caí na besteira. Porque como era meu aniversário, minhas amigas tinham feito uma surpresa para mim no dia anterior. Elas, uma das amigas me deu um buquê de flores e eu achei aquela coisa mais linda do mundo. Eu falei, essa flor vai morrer, eu vou estar em Miami. Eu vou aproveitar minha flor até o final, vou levar minha flor porque eu vou tirar foto. Aí tirei foto no aeroporto. Aí parecia bem filme americano mesmo, porque eu tirei foto com a flor. It's my birthday, coloquei coisinho e tal. Aí tirei foto. Aí, tipo assim, é engraçado porque na imigração indo pra lá, tava muita gente na imigração, porque a gente não tava conseguindo ir, porque tava uma fila muito grande por causa do sistema. Aí teve uma americana que perguntou, é o seu aniversário? Aí porque tava escrito, né, meu aniversário, com flores. Sim, é meu aniversário. Aí todo mundo falou assim, Happy Birthday! Aí cantaram, Happy Birthday to you, não sei o quê. Então, tipo assim, eu tava super feliz, eu não tava com medo nem nada. Eu fui tranquila. E aí, eu pensei assim, eu vou chegar lá na imigração, né, vão perguntar que flor é essa, eu vou falar que é a minha flor e tal. Aí pronto, eu falei, olha, é meu aniversário. E ela viu ali, que tava dizendo que eu ia fazer aniversário no dia seguinte. Sim. Então não tinha como eu dizer que minha data de nascimento não era aquela. Porque eu vim comemorar meu aniversário em Miami e tal, não sei o quê, com a gente de imigração. Aí ela, peraí. Aí ela olhou assim pra flor, it's natural. Aí eu falei, é natural. Aí ela, com licença. Aí ela chamou uma pessoa, a pessoa veio me buscar. Não vai permitir. Na fila. Então, aí que a gente não sabe, assim, todas as leis do país. Por mais que eu entenda muito de imigração, a gente nunca sabe todas as leis do país. Existe uma lei específica, e aí eu fiquei sabendo, que se você traz flores naturais, eles têm que só conferir para ver se não tem nenhum bichinho, etc. E aí o que acontece? Eu não tava entendendo, porque eu tava super de boa, com aquela flor na mão, com It's My Birthday, e querendo comemorar o meu aniversário. Aí eu não fui pra essa linha. Eu só fui para um outro lugar
que é tipo um raio-x, e não entrei em lugar nenhum. Eu fui tipo um raio-x, aí uma pessoa ficou conferindo na folha, cada pólenzinho, cada coisazinho da folha, e falou assim, it's clean, tá limpo, a folha tá limpa, não tem problema. Se é natural e tá limpa, você pode ficar com a sua flor. Sim. Você só não pode trazer uma doença pro país. Sim, é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, se tivesse um bichinho na flor, Algum fungo, alguma coisa ali na flor que não desse pra coisar, eles colocavam. Eu falei assim, gente, por que eu fui trazer essa flor? Porque assim, eu falei, só eu mesmo, maluca. Então, assim, mas não foi traumático pra mim, porque eles me trataram super bem. Em momento nenhum eles desconfiaram que eu não tava indo ali pra comemorar meu aniversário. Foi maravilhoso. Eu me senti bem porque eu tava tranquila, porque eu já tinha passagem de volta, eu já tinha hospedagem, tinha tudo pra Miami. Meu hotel já tava me esperando. Então, eu fui bem tranquila. E pensando assim, eu sei falar com eles e eu vou explicar caso eu vá pra salinha. E não foi necessário, porque foi mesmo só para eles conferir se não tinha nenhum bichinho ali. Isso é bom deixar claro, né, que as pessoas que estão lá só fazem isso. E eles estão exatamente fazendo o que você falou, protegendo o país. Mas eu fui eles ganham com meu para coração isso. tranquilo Sim, por isso. Sim, se a pessoa vem irregular, ela vai tremer na base. Sim. Igual, por exemplo, aconteceu comigo no Egito. Eu tinha acabado de fazer bariátrica, tinha emagrecido e meu passaporte não tinha sido trocado. O rapaz ficava olhando e olhava para mim, olhava para o passaporte, olhava para mim, falava assim, não é você. Eu falei, sou eu. Tive que apresentar outro documento com nome, com tudo, dei meu cartão cidadão. Ele olhava assim e falou, não é você. Eu falei, como eu tenho dois passaportes, aí eu mostrei o outro, que também estava redondo. Ele olhou e falou, continua não sendo você. Mas aí ele deixou passar. Mas chamou dois, e eles olhavam para mim e falaram, não é ele, sim, tal. Aí eu fui. Mas eu falei para ele que eu tinha feito cirurgia, aí ele chamou os outros dois, aí passou. Mas eu tinha como provar, né? Eu estava com o documento da bariátrica na bolsa. Aí passou batido e foi embora. Mas é o que eu falei, eles só fazem isso. Não é? Mas eu acho assim, e o que pega de passaporte frio também, sim, não é? E tem passaporte que é falso, né? Sim, falso. Então, falso. assim, eu acho que é normalidade. Como eu tô acostumada com a realidade de aeroporto, tô no aeroporto sempre, tô fazendo coisa e tal. O fato de, se algum dia eu for levada pra essa linha, eu nunca fui, né? Nem nesse dia nos Estados Unidos, foi só pra conferência de um outro agente que tava do lado. Então, não foi uma salinha. Eu acho que se algum dia eu for levada, até pelos meus argumentos também jurídicos e tudo, eu não vou ter medo, porque eu já sei lidar com aquilo, né? Então eu acho que a informação também é muito importante. Tem muita gente que me contrata só para isso. Sim. Eu só quero saber como que vai ser, doutora Lona. E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Que eu acho ótimo. Sim. Esse tipo de advocacia preventiva é uma advocacia também muito... que surte muito efeito, porque é aquela advocacia que, assim, cara, eu sei que a doutora Lana falou tudo que podia acontecer, eu tô respaldada nisso, eu sei o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu sei qual é a lei desse país que eu tô indo, de Portugal, né, que no caso eu tô atuando em Portugal, qual é a lei do Brasil, qual é a lei de Portugal. O Brasil, por exemplo... Tem vários queijos enchidos, vocês veem no aeroporto, né? Sim. Tem muita gente que fica assim, vai no Brasil, traz uma linguicinha pra mim, eu falo, não trago. Mas o fulano de tal conseguiu trazer, mas o ciclano conseguiu. Eu falei, não trago, porque eu tenho um cliente que ele perdeu toda uma mala de churrasco inteira do Brasil. Ele teve que pagar 1.000 euros de multa. Sim. E a gente conseguiu abaixar um pouquinho a multa dele, porque ele não era reincidente. E ele falou, além de eu ter perdido meu churrasco, doutor, eles estão me cobrando 1.000 euros de multa. Sim. Aí ele falou assim, nem vai compensar tanto, porque assim, eu vou pagar a doutora e aí eu vou ter que pagar também uma parte da multa. Sim. Eu falei, mas você tá errado. E aí, assim, muita gente não sabe. Traz uma linguicinha pra mim? Tá bom, linguicinha brasileira, que delícia. Aí a pessoa vai nessa ingenuidade. Sim. E se aquilo não estiver bem embalado, não estiver vedado, etc., pronto, aquilo fica
fica no O aeroporto. que é permitido trazer, então, Alana, são produtos industrializados que estejam na embalagem original, Tem que foto, tenham tem todas as tudo. especificações Sim. e estejam Ah, absolutamente lacrados. Tá. E se tiver dúvida, é sempre consultar na internet, consultar tudo, porque é muito arriscado, assim. Tem muita gente que fala, mas isso aqui tá embaladinho, e não tá, entendeu? por exemplo, você trazer um pacote de linguiça sadia todo especificado, bom. Agora, você trazer linguiça sadia a granel, já não dá. Não dá. Porque não tem Não dá, especificações, exatamente. não é isso? Então, E aí é muito engraçado, porque as pessoas dizem assim, vocês já viram, né, até nesses negócios da internet e tudo, ah, você vai comer o meu queijo, ou você vai usar não sei o quê. A pessoa não come, a pessoa realmente joga descarta fora, e incinera aquilo, sabe por quê? Porque ela também não sabe se aquilo tem uma aquilo- droga, exatamente, se aquilo tá num exatamente. prazo de validade, porque ela não foi embalado certamente, por exemplo, aquilo deveria ter sido refrigerado, digamos assim. E ela não vai comer uma coisa que não foi refrigerada. Então, por mais que seja a melhor picanha que você já viu na vida, tem atuns que são caríssimos, né? Sim. Então, aquele pedaço de atum que é caríssimo, mas isso aqui eu posso comprar uma casa com esse pedaço de atum. Mas a gente vai jogar fora porque a gente não sabe o que aconteceu com esse atum, o que você colocou, se tem um verme dentro dele, entendeu? E realmente eles não comem, eles não consomem. E muita gente acha que eles pegam para consumir, não é? Eu vi É uma essa pena. semana um comentário num desses grupos aí das redes sociais de uma pessoa que disse que o que é apreendido, por exemplo, um vidro de perfume, que não seja permitido mais de 100 ml, eu não sei, por algum motivo ele não passou. Existe ainda uma forma da pessoa recuperar aquele produto, não é? Sim. Ela precisa dizer que ele vai resgatar aquilo, não é isso? Apresentar Como que funciona? nota, fazer tudo Então, isso. Né? quando Pelo você menos no passa Brasil no é raio-x, assim. que tem algumas situações que eles pegam o seu perfume que é mais ml do que o necessário, etc e tal. Isso tá até para acabar, tem várias leis também contra isso. Eles não descartam na hora. Eles só descartam na hora quando por exemplo, assim, uma comida, um projeto... Algo perecível. Algo também pontiagudo. E mesmo assim, eles não incineram na hora. Aquilo ali vai pro centro de triagem e tal. E existe sim como você fazer um processo administrativo, você pedir internamente, mas existe um prazo para aquilo. Já teve situações assim que, por critério religioso também, Sim. às vezes a pessoa trazia animais mortos, Sim. ratos. Tem pessoas que trazem por questão religiosa. Vai fazer uma macumba com aquilo, alguma coisa. Nossa, mas por que você trouxe um rato morto e tal? E as pessoas trazem mesmo. Sim. Elas às vezes nunca... É cultural delas, né? Andarem com aquilo. E elas nunca foram pro avião, nunca passaram por aquilo, né? Então... Eu vejo, igual, por exemplo, eu trago bastante coisas do Brasil, mas tudo especificado, tudo certo. E tem coisas que eu nunca tive problema. Eu já fui parado, mas na hora a pessoa olha, já, por exemplo, remédios que são refrigerados. Na hora a pessoa abre, o que é isso? Porque é bloco de gelo. Você tem que trazer aquele gelo químico, não é? Aí olha, é para o remédio. Aí você vai apresentar a nota, o cara não precisa. Injeções de GH, injeções de GH que eu tomo, na hora pode passar. Mas ele sabe que você não está enganando ninguém, ele vê. Mas ele, na verdade, vê também... existem vários critérios. A quantidade a também. quantidade, não Se você adianta tá fazer fazendo 20, 30, que você não vai passar. O permitido é mais de 5? Como é que é isso? Não, então, permitido é o seguinte, você tá indo, se você estiver vindo, por exemplo, para Portugal, eu moro em Portugal, eu tô levando o suficiente para não sei quantos meses, 3 meses, 4 meses, vamos dizer. Só que aí, aquilo também tem que estar coerente com o que você está falando. Teve uma senhora que falou assim, eu tenho diabetes, e tô indo para Portugal, isso é tudo para minha diabetes. Aí tava transportando Bonjaro. E aí o que acontece? Tudo bem, canetas. mas tem muitas canetas aqui.
Então, até você conseguir usar para uso próprio, a quantidade de canetas vai vencer. Sim. Você não vai conseguir consumir, uma pessoa não consegue consumir isso aqui Sim. nem em um ano. Sim. Então, por mais que você more no local, não é para o consumo próprio. Então, Sim, tipo é assim, verdade. tem coisas que são óbvias. Sim. Então, por exemplo, quando você leva um remédio refrigerado, né? É óbvio que aquilo ali é recente, é natural, tá vivo, porque você vai colocar na sua geladeira e vai usar em 1, 2 semanas, até um mês aquilo ali. Sim. Então é óbvio que vai ser para uso próprio. Sim. Tipo assim, não tem nem dúvidas que vai ser, porque ele entende assim. E muito bom, eu sempre falo com meus clientes: doutora Lona, vou levar remédio. E aí? Eu falei: olha, leva sempre com prescrição. Sim. Porque a prescrição também diz: olha, ele tomou 1 dose por dia. Sim. Não tem como. Você toma 1 dose por dia, ali tem 10, aquilo ali é para 10 dias. Sim. Entendeu? Então eles fazem a conta e falam assim: não tem como, eles te liberam. Agora, realmente, se a tua mala estiver cheia de remédios, lotada de remédios, você pode estar fazendo um contrabando ali. Sim. E eles realmente têm que privar. Geralmente quando vem, trago 3, 4 canetas. Cada caneta, Como a gente mora aqui, então já justifica. Cada caneta demora 28 dias. Entendeu? Então, você mora lá, você vai ficar... Porque Sim, lá é com muito certeza. mais barato que aqui. Né? É caneta do GH. Agora, caneta de emagrecedora lá é muito mais caro que aqui. Então, eu não tomo. Eu tomo GH. Aí você estava falando de frascos de 100 ml que tá para acabar e tal. Eu acho que isso não justifica, porque 100 ml cada frasco. Você tá 10 frascos, você já tem 1 litro. Entende? Então, você já tem 1 litro. E ninguém sabe o que tem dentro daquele frasco. Às vezes é o mesmo. Então, eu tenho 1 litro... A mesma coisa, só que exato, dividido em vários dividido em potinhos. 10. Isso é uma incoerência total, não é? Eu falo, se o cara quiser, ele vai levar e vai fazer, vai explodir. Até porque eles no avião, eles têm Coca-Cola Sim, de 2 sim, litros, eles têm um monte Sim, de coisa que é exato, mais... Exatamente, Né? Então, mesmo se exatamente. pressurizar, se Sim. você falar assim, mas não pode colocar no mesmo recipiente. Mas por que eles levam, tipo, litros e litros de Coca-Cola, de não sei o quê, de energético? Sim. Não ia ter O muita... que não pode é, Longe. antes da alfândega, você não pode passar com água. Mas lá dentro você pode comprar água. Aquela água está fiscalizada. Nem sempre. Você entendeu? Nem sempre. É uma situação que, para mim, é incoerente. Ela não pode entrar. Mas por que não? Qual é a diferença eu levar 1 de 100 ou 10 de 100? Ainda mais água que não é corrosivo. Exatamente, Quantas exatamente. pessoas, em vez de não pode levar explosivo. Cara, então 100 ml de explosivo vai explodir, eu acho, uns 50 aviões desses. Não é verdade? Não combina com a realidade, não é verdade? Outra pergunta que eu deixar claro para os imigrantes que têm problema, os que tiveram problema com a CPLP, por exemplo. Aí saíram de Portugal via Espaço Schengen, ao invés de ir direto para o país de origem, foram fazer escala. Foram barrados em outros países, é natural. Foram barrados. Não, pode. Não pode. Pô. A lei está falando que não pode. Aí o pessoal vai e é barrado. Neste caso, o ideal é, assim que aconteceu, já dar entrada na defesa. Tudo, não dei. Então, procure a doutora Lana, mesmo que você tenha já sido citado, alguma coisa assim, ela vai fazer sua defesa e vai fazer o possível para reverter essa situação e a sua carteira de residência chegar em casa, não é isso? Sim. O CPLP foi uma transição, assim, também da questão da manifestação de interesse. Existe o CPLP, ainda porque, tem. na verdade, todo visto que ele vem de um país CPLP para cá, está com a nomeação CPLP estampada. Entendi. Só que não é a mesma coisa dessa CPLP que teve em papel. Essa CPLP que teve em papel, na verdade, foi uma lei que Portugal simplesmente fez, porque eles tinham muitas manifestações de interesse em atraso, né? E então eles pensaram assim, se a gente fizer uma plataforma e todo mundo colocar lá, vai ser mais fácil pra gente. Sim. Porque aí a pessoa vai estar inscrita, a gente vai chamando por mutirão e vamos acabar com essa pendência, que a gente tinha pendência de 2 anos, né? 2 anos que eu digo assim, são muitos, mais de 600 mil imigrantes esperando essa regularização.
Então eles pensaram assim, vai ser ok. E aí parece que mais de 400 mil aderiram ao CPLP. Porque falaram assim, já que é fácil assim, eu posso fazer pelo sistema, eu vou fazer. Só que Portugal cometeu vários erros nesse processo de legislação. Ele não comunicou a União Europeia, não foi... existe, em todo o aeroporto tem isso, tá? Que são documentos que são autorizados por aquele território. Por exemplo, um documento aqui de autorização de residência, ele é muito parecido com o italiano. Sim. Ele tem mais ou menos o mesmo estilo, né? Sim. É um documento de autorização de residência da Europa. Só que o teu é de Portugal, o da fulano é da Itália, o da fulano é da Espanha. Mas eles são muito parecidos, porque é aquele modelo da Europa. É a Europa, E diz assim, se ele tem um cartão nesse estilo... Ele passou por um processo, ele passou por uma entrevista, Sim. Ele teve um procedimento anterior que justificasse ter uma autorização daquela. Então, é uma pessoa verificada. É como se fosse assim, verifiquei essa pessoa é idônea, tem antecedentes criminais, ok, tudo. O CPLP foi assim, se inscreva no sistema e seja feliz. E ganhe um papel. Aquele papel ele não foi aprovado pela União Europeia anteriormente. Então, a União Europeia repudiou isso de Portugal, falou que não iria autorizar. E o que Portugal teve que fazer? Teve que reconhecer a CPLP através de cartão depois. Fazer aquela troca, né? E nessa troca também deu muita confusão, teve muita gente que ficou sem e tudo. Então, nessa transição foi muito ruim, porque muita gente ficou detida, né? Sim. E aí, o que não existia antes, para você ver, antes não tinha aquele controle de fronteiras na União Europeia e nem se tem hoje. Porém, eles começaram a colocar a gente lá. Eu lembro que eu viajei na altura, e até na França, era muito difícil você chegar na França e você ter um controle de fronteiras ali em Paris. Eles colocaram a gente perguntando, olha, você tem autorização de residência e tal, mandando embora quem era CPLP. Sabe o que aconteceu comigo chegando em Paris? Voo de Portugal, Paris, São Paulo. Né? Eu sempre vou pela Air France, então você vai para Paris, o hub é Paris. Cheguei em Paris, eu nunca tinha visto. Cheguei em Paris, eu tô aqui há muitos anos. Cheguei em Paris, logo no finger, quando você sai do avião, um monte de agentes ali, documento, Sim, querendo ver o documento. Eu tava nessa altura. Aí você mostra o passaporte, ou brasileiro, ou português, ou seja, autorização de residência, tem. Você mora onde? Mora em Portugal. Autorização de residência, volta. CPLP mandava voltar. Mandava Nessa voltar. época foi bem Você fica complicado. ali. Eles separavam e levavam embora. Não, vou para o país. Não vai. Você vai voltar. Porque quando um país ali de uma comunidade, né, que é a comunidade dos países europeus, Sim. ele não respeitou uma norma, peraí, então a gente vai ter que fazer do nosso jeito. Sim, Então exato. a gente vai ter que ir lá, vai ter que verificar o documento. É como se você tivesse traído a confiança ali Tudo daquela... é feito em consenso. Sim. Portugal quis fazer sem parecer de ninguém. E aí deu problema. Sim, também Deu não é. problema. Para você ver, uma coisa é uma lei nova, outra coisa é você tem acordos ali entre países. Você também não pode simplesmente fazer uma lei que vai de encontro com todos os acordos que você já fez. Entendeu? Por mais que um país tenha autonomia, tenha moeda, autonomia da língua, etc e tal, ele precisa estar em consonância com os acordos que ele fez. Ele não pode ser desleal nesse sentido, né? Exatamente. Então foi o que aconteceu, por isso que os países ficaram, peraí, Portugal, até hoje, pelas questões da manifestação de interesse, pelas questões do CPLP, até hoje tem muito conflito e tem muitas pessoas detentas ainda. Tem pessoas que não conseguiram fazer a entrevista e ainda estão com aquela folha do CPLP detidas até hoje, entendeu? Tem pessoas, eu falo, por que não? Às vezes a pessoa não teve condições financeiras de contratar um advogado. Sim. E estão detidas até hoje, sabe? Muito Por tempo exemplo, detidas. A CPLP foi uma condição para você se legalizar aqui dentro. Aqui dentro. Só vale em Portugal. Exatamente. E as pessoas, não vale só Portugal. É. Saía, teve problema. Teve um amigo meu, ele ficou detido na França. 9 meses. 9 meses. Nossa. Por causa da CPLP. Ele tinha o CPLP, ele trabalhava na Bélgica, numa empresa de Portugal, e foi para a Bélgica. Aí ele falou, vou passear. Pegou o avião, desceu em Orly, chegou em Orly, bem. Tem várias situações que a gente precisa
também falar com a embaixada de Portugal para Portugal interceder pela pessoa lá. Sim. Porque senão realmente fica muito tempo. 9 meses. É muita coisa, né? É muita coisa. Geralmente, os meus clientes, eles ficam pouquíssimo tempo. Tipo, foi preso, já sabe quem... o advogado ali que coisa, e aí já em menos de um mês eles conseguem sair. Sim. Mas realmente tem pessoas que ficam muito tempo mesmo. Muito tempo. Porque não sabe quem pesquisar, quem ajudar, não sei o que, não tem advogado especialista naquilo. Sim. E no caso por exemplo, no caso, a pessoa está aqui, também é outra pergunta que sempre fazem para nós. A pessoa está aqui 5 anos, já tem direito a dar entrada na nacionalidade ou tem que esperar 5 mais 1, 6 para dar entrada na nacionalidade? Não, 5 5 anos anos legais. pagando seus impostos e Ou tudo. 5 anos legais, ou 5 anos tendo um filho português. Sim. Pode ser metade legal, não tem problema. Essa lei ia mudar, ia para 7 ou para 10, Sim, existe mudou um ou não? projeto, mas não mudou. Por isso que eu não gosto nem de publicar nas minhas redes sociais quando tem assim, vai mudar a lei. Eu não sei, o dia de amanhã eu não sou... Mesmo que todo o Congresso esteja favorável, tal, pode ter um veto presidencial, pode ter uma série de coisas. Eu só publico algo que realmente foi publicado. Ainda é a mesma coisa. Ainda é a mesma lei. Uhum. Mas o que isso traz pra gente em relação ao critério, né, da gente realmente ficar com medo ou não? Traz pra gente uma insegurança. Pode ser que mude, entendeu? Então, o que o advogado de imigração, o advogado também internacionalista, ele faz? Olha, já teve uma votação anterior, ela não foi pra frente. Tá logo. Pode ir agora. Porque a gente não sabe. Doutora, mas sabe o que tá acontecendo? Eu tô vendo que tá demorando muito e tal. Existe uma falta de incentivo mesmo para que esses processos eles vão para frente. Mas eu acredito que seja até uma manobra para não incentivar, antes dessa lei ser publicada, para que as pessoas não entrem tanto. Mas quanto menos você entra, como tá demorando, eu não vou entrar agora. Mas se você entrar depois, vai demorar ainda mais. Sim, Você vai ter que esperar. Os anos vão se passando de qualquer jeito, então é melhor os anos se passarem e você se tornar uma pessoa com dupla nacionalidade. No meu entendimento, Eu acho que, eu vou fazer sozinho. Não vá. Vai demorar, você não vai entender os caminhos. Fica um pouco no escuro, Fica porque no ela não escuro. consegue... Faz com uma advogada, ou um advogado, né, que tem know-how. A doutora Alana é uma dessas pessoas. E com certeza, para dar entrada é muito mais fácil com os acessos que tem, dar entrada digitalmente, não precisa pegar fila, não precisa fazer nada, não é? Sim. Você dá entrada rapidamente para a pessoa. Por mais que né? demore, uma coisa demorando e você tá no escuro, Sim, você tá tateando ali, peraí, mas eu não sei o que vai acontecer. É diferente. sim. Pode demorar um pouco também com o advogado, porque eu acho que é bem mais rápido, mas mesmo assim pode demorar um pouco por causa do critério do país mesmo, que tá demorando. Mas o advogado ele vai te dizer, não, eu sei exatamente onde o seu processo está. Eu sei que você não tem pendência, eu sei que é uma demora regional que está tendo. Então, assim, e também tem mecanismo X, Y, para poder acelerar isso. Então, assim, pelo menos você sabe o que você está enxergando. Você sabe que está demorando, mas você está vendo assim, eu sei o que está acontecendo. Sim. Né? Eu acho que é uma... Por exemplo, na AIMA, eu sei que advogados têm uma prerrogativa que entra lá sem audiência, sem marcar horário, fura a fila, no caso, né? Passa à frente. É porque a gente tem senhas especiais, Sim, não tem, quer dizer que a gente não fure fila, porque a gente também pena. mas vai entrar e vai resolver. Então, você às vezes não tem um advogado, vai para a AIMA, fica lá, igual já vi acontecer aqui, pessoas ficam na fila e tal, mas já tem 4, 5 guardando fila, os números de senha que tem, acabou, você não vai ser atendido hoje. Aí você vai de novo, a mesma coisa. Você vai de novo, a mesma coisa. Então, contrate um advogado que você não vai ter essa dor de cabeça. Tem esse acesso. Que tenha o acesso prioritário. Nós né? penamos também, nós temos que chegar mais cedo, etc. Temos senhas especiais. Sim. E temos prioridade, né, por lei. Mas a Ordem dos Advogados, o bastonário, ele luta muito por isso também. Para sempre nós termos prioridades em tudo e tal. Porque assim, não adianta. Se o advogado tiver a mesma coisa também que uma pessoa comum, né, o que vai adiantar nossas prerrogativas também? Exatamente. Então, assim, se uma pessoa te contrata, é para ela estar à frente, é para ela poder estar
de certa forma, com uma vantagem em relação a todo aquele processo burocrático administrativo. Entendeu? Então, a Ordem dos Advogados sempre luta muito também para essas prerrogativas serem mantidas e termos mesmo a prioridade. E eu faço questão. Não é, mas eu cheguei, tenho tantas pessoas aqui na minha frente, vou ser honesta, vou pegar uma senha comum. Não, eu estou ali exercendo o meu trabalho. Sim, claro. Imagina se eu fico também numa coisa comum e eu também perco o meu dia de trabalho e tudo. Então eu pego todas as prerrogativas, as prioridades, o que tiver e vou também. Outra prerrogativa que o advogado tem aqui também, ele tem fé pública, né, doutora? Ele reconhece firma, no Brasil tem fé reconhece pública, firma. tem direitos notariais, Sim, que eu acho assim... sim. Eu acho que no Brasil existe ainda uma certa assim, restrição em relação a isso, porque existe muita fraude no Brasil, etc e tal. Não estou falando em relação aos advogados, mas... então, assim, como tem muita fraude, e aqui é um país pequeno e é mais fácil, né, você controlar isso, o advogado aqui tem muito mais poder do que no Brasil, comparando também, porque a jurisdição é bem menor, né? Sim. Agora, se fosse uma jurisdição maior, eu não sei como é que seria o controle disso, né? Mas como a jurisdição é menor, existe isso. Então, não existe a figura, é muito engraçado que as pessoas falam assim, eu fiquei procurando, quando eu cheguei aqui, um cartório. Mas não tinha solicitador, tinha uma notária, não sei o quê. Mas cartório mesmo, né? Como no Brasil é concurso público. E aí eles já falaram assim, doutora, mas a gente está querendo contratar um cartório, tem que ser um cartório público aqui em Portugal. Eu falo, eu sou o cartório. Então eles ficam assim, não, mas tem que ser um cartório mesmo. Eu sou o cartório, eu sou a notária. Sim. E eles não entendem, entendeu? Que eu sou um cartório móvel, né? Sim. Digamos assim. Mais acessível, né? É acessível, porque pronto, tem ali o meu escritório. E tudo que a Cláudia faz, você faz. Então, Tudo. E dá Também é instrução móvel. juramentada. Sim. A gente fez, e é engraçado, porque quando a gente faz um monte, né? Sim. Aí tradução juramentada, aí faz pro fulano. Fulano tá na Itália, aí tem mais... fiz para um menino, né? Pra certidão de nascimento dele que tá na Itália. O meu filho também precisa, Aí vai para uma escola, contar que a advogada fez, aí todo mundo faz. É engraçado que aí a gente acaba, né, fazendo muito também. Graças a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta para deixar claro uma situação também que eu vi aí. A questão da criança, a gestação, o imigrante que por engano ou por não ter essa informação, vem a gestante para cá e acha que o filho vai nascer aqui português. Eu já vi vários casos, né, de pessoas que se enganam dessa forma ou achando que os pais também terão direito à nacionalidade por conta de terem um filho em território português. Você pode explicar como é que isso funciona? Sim, eu vou te explicar. Existiu até um projeto de lei que foi derrubado, né, por inconstitucionalidade, dizendo que ia ter 3 anos, ia esticar isso e tudo. A lei atual, que é vigente agora, é o seguinte: se você tem 1 ano comprovadamente que você está em território nacional, legal ou não, mas você tem que comprovar através de quê? Que você realmente mora ali. Porque uma pessoa que é turista, que tem... Tem gente que chega aqui, não fiz contrato de arrendamento, que o meu senhorio falou que eu ia pagar menos se eu fizesse assim, tudo informal. O meu serviço nem é formal, nem desconta para a Segurança Social. Porque eu não tenho documento mesmo, né? Então eles não descontam. Você é um fantasma no lugar. Então, como que você vai comprovar que você está morando no lugar se você não tem desconto na Segurança Social, dizendo que você está trabalhando, se você não tem contrato de arrendamento, não tem um atestado de morada no início que você chegou no local. Então, se você tiver tudo isso, desconto na Segurança Social é primordial também. Se você tiver 1 ano de descontos na Segurança Social, atestado de morada desde que você chegou, contrato de arrendamento certo nas finanças, escrito tudo certinho, você comprova esse 1 ano de moradia. Só que a pessoa que está lá no Brasil, ela vê o quê? Fulaninha de tal, eu sigo ela é tão linda, ela teve um filho lá, ele já nasceu com o passaporte vermelho, ele já nasceu português. Então, se eu tô grávida e eu pegar o avião, eu vou pra lá e meu filho também vai nascer português. Porque se o filho dela nasceu, eu sigo ela, eu acho tão linda, ela conseguiu tirar todos os documentos através do filho. É isso! Poxa, eu tô grávida,
é a solução dos meus problemas. E tem gente que até fala que isso aí é um sinal de Deus, né? Às vezes vê uma coisa, tá completamente enganado por aquela pessoa que acha que a pessoa não chegou também grávida. E só que não, a pessoa já tá lá há 1 ano, com desconto em folha, às vezes fez até alguma coisa, ou chegou com visto, ou tinha manifestação de interesse na altura, para mostrar assim, manifestação de interesse, desconto em folha, isso tudo demonstrava que você realmente morava no local, né? Porque demonstrava um âmago de moradia. Aí a pessoa vem com 6 meses de gravidez, com a barriga já aparecendo, e aí acha que em poucos meses já vai conseguir. Ah, não, mas a lei diz 1 ano. Ah, mas e fulaninha de tal? Ah, já estava aqui há mais tempo que eu. Quer dizer, não viu os critérios legais para que realmente acontecesse. Aí teve um filho aqui, o filho não foi português. Quando o filho não é português, ele recebe a certidão de nascimento de Portugal, mas ele é apátrida, então você tem que ir no consulado brasileiro, cadastrar o seu filho como brasileiro, reconhecer ele como brasileiro, que nasceu fora de Portugal. Aquela criança, ela não vai ter documento, tá? Ela não vai ter autorização de residência automática só porque ela nasceu em Portugal. Se os pais estiverem sem documento, que é o que acontece, fica a criança sem documento, os pais sem documento, é um risco gravíssimo. Você tá com um bebê no território nacional português. Ah, mas ele nasceu aqui. Mas praticamente não tem direito nenhum. Tá entendendo? Geralmente eles dão um utente provisório para aquela criança, depois dão um utente por ter nascido aqui. É uma concessão que eles fazem. Mas não se sabe também se a lei vai ficar mais rígida também no futuro. Ou seja, por mais que você tenha assistência médica, é super arriscado você estar com um bebê em outro país ilegal. Tanto você quanto o bebê ilegalmente. Então, assim, eu vou pegar minha gravidez e vou me regulamentar ali. Eu não falo para você fazer isso. Por quê? Porque tem que estar 1 ano. E esse 1 ano está sendo discutido que pode ser que seja mais tempo. E aí essa lei que entrou em discussão também das novas regras foi o seguinte, da nacionalidade também, que a criança você tinha que estar 3 anos no país, né? E aí, além dos 3 anos, você tinha que dizer, eu quero que meu filho seja português. E você tinha que manifestar a sua vontade de que ele fosse. Antes dos 3 anos. Tinha que manifestar. Depois dos 3 anos. Isso aí é um projeto de lei que teve. Tá. E aí muita gente viu esse projeto de lei, a pessoa já acha que a lei tá em voga, né? Agora eu só posso com 3 anos. Teve muita gente que perdeu ali, porque não sabia assim, já que eu não posso mesmo, eu vou registrar meu filho. A gente teve que fazer nacionalidade posterior, porque falou assim, essa lei, ela nunca entrou em vigor. Isso foi um projeto de lei que aconteceu. É mesmo, doutor? Então eu tenho direito? Tenho direito. E aí eu tive que fazer um processo de nacionalidade à parte, porque a pessoa tinha direito, tinha todos os critérios ali, mas acabou não registrando. Tipo assim, quer saber? Já que eu não tenho direito mesmo, vou registrar direto lá no consulado, não sei o quê. Quer dizer, às vezes a pessoa desiste por nem conhecer a lei, né? Nem tentou. Bom, muito bom falar com você. Muito bom. Mais uma aula, né? Mais uma aula de imigração aí. E com certeza os nossos internautas aí sempre pedem para ouvi-la. Mas antes de acabar, vou fazer uma pergunta para você. Aquelas difíceis, né? Aquelas difíceis fáceis. Pois a Ana vai falar também uma pergunta e uma pergunta nova. Se você tivesse doente, tivesse uma doença e tal, e tivesse possibilidade de falar com Deus e Ele sanar a sua doença, e você e o seu filho tivessem uma doença, você pediria para Deus sanar a sua ou a do seu filho? A do meu filho, claro. Eu vi uma coisa há pouco tempo que mexeu muito comigo. Teve uma mulher assim, muito empoderada, que também é uma atriz global brasileira, mas agora ela já é idosa. A Vera Fischer estava falando o seguinte. Ela disse o seguinte, muita gente fala assim, a mãe abdica da sua felicidade pelo filho. Ela falou, isso não existe, porque na verdade a nossa felicidade é o nosso filho. Então, quando a gente está falando assim, que mãe que consegue ver um filho doente, ver um filho mal e ficar feliz? E sorrir e falar assim, minha vida tá maravilhosa porque meu filho tá doente. Não dá.
Então, a nossa felicidade tá atrelada com a dele. Então, uma mãe nunca conseguiria nem viver aqui sabendo que ela poderia ter trocado com o filho dela. Porque a gente queria trocar dor com ele, entendeu? Isso é bíblico, né? A mãe é assim, o marido, a mulher e o filho. A mulher, se tivesse que escolher, escolheria o marido ou o filho? O filho. O homem não. Escolheria a mulher. O marido escolhe a mulher, que pode dar outros filhos, não é? Isso é bíblico. E eu sou adepto dessa razão também. Mas é muito forte. Se o Joaquim tiver mal, esquece. Eu tô péssima. Eu posso ter tudo. Eu posso ter... Ai, mas a tua vida profissional tá maravilhosa. Não sei o que. Se o Joaquim tiver mal, ele é o meu calcanhar de Aquiles. Sim. Então, não tem como. A felicidade dele é a minha. Eu adoro tudo pra mim. O Joaquim não é seu fã. O Joaquim é meu amigo. Qual é a pergunta? Eu queria saber a Lana por Alana. Se você pudesse se descrever, como se eu fosse fazer um trechinho de uma bio, de uma rede social, como você se descreveria? Então, eu me descreveria como uma pessoa resiliente, tá? Porque eu já passei por poucas e boas, mas eu sinto assim, que eu sou uma pessoa muito positiva, eu vejo tudo assim pelo lado do copo meio cheio, sou muito assim. Sou uma pessoa que eu vibro muito com a felicidade, a alegria e a conquista também alheia. Por isso que eu tenho muitos amigos, porque dizem muito que isso é do libriano, né? O libriano tem prazer de ver as pessoas vencendo. Mas eu acho que isso também é muito da minha essência. Eu gosto muito de ver as pessoas vencendo, assim, perto de mim. Por mim, assim, eu só vibrava, assim. E aí aquilo pra mim já é a minha conquista, sabe? E assim, sou uma advogada, assim, de natureza mesmo. Eu vejo que eu sou advogada desde os 8 anos de idade. Quando eu decidi, assim, você é advogada. Eu tenho aquele senso de justiça, sabe? Muito forte em mim. Advogada nata por isso, porque eu acho que é a minha missão. É mais do que eu ser uma profissão, mas é um propósito de vida. E a mãe, porque eu acho que o maternar, para mim, é a coisa mais importante, assim, da minha vida. Então, e eu já tentei também outras vezes, né? Eu tenho uma história, assim, muito triste, assim, em relação às perdas que eu tive de gestação e tudo. Mas eu sou muito de maternar. Eu acho que eu materno todo mundo. Eu materno minhas amigas, eu materno todo mundo. Eu sou muito mãezona, sabe? Então, eu vejo muito assim. Eu gosto de cuidar das pessoas, gosto de ver as pessoas brilhando. E eu gosto de... E desse gostar de cuidar vem a minha missão de ser advogada. Então, é o que eu sou. Acho que é o que eu sou. Você gosta de cuidar? Eu gosto de cuidar. Eu gosto. Do filhão? O filhão aí. O filhão, É um bebezão. A minha sogra, ela falhou aí num momento da vida dela. Ela mimou demais. E aí agora... Mas a mãe é pra isso. Mas só o filho... Mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho menos. Foi um pouquinho exagerado, Lana. E ela vai assistir, porque ela assiste os episódios, ela vai me entender. E agora o bebezão aí dá um trabalho. Acho que bom, quando a gente tá com a autoestima lá em cima, eu acho que o outro também respeita mais a gente, né? E de antemão, não falei ontem, mas vou falar agora. Ficamos aí muito agraciados com a sua presença ontem lá, de vocês todos. Noivos. Eu até falei assim, olha, se vocês quiserem dar uma cancelada aí, eu vou entender da lua de mel. Eles não, a lua de mel já aconteceu. A lua de mel foi primeiro. Mas acho que nunca acaba, né? Vocês estão apaixonados, é muito bom. E sabe o que é legal? E é uma coisa que eu vou falar também pra vocês, como amiga, né, do casal. Quando tem um casal apaixonado também perto da gente, eu acho que dá uma vida a mais naquele ciclo de amizade. Porque dá uma vida, porque você tem esperanças e tal, você fica assim, caraca, que legal. Então, isso é muito bom. Eu acho que revive aquele ciclo de amizade. É sempre bom. Junta-se sempre com pessoas que estão nessa vibe mais positiva, sabe? É muito ruim quando você tá... junto de pessoas que têm a vibe muito negativa e tal. A gente tá fazendo uma limada, viu, Alana? Sim. A gente tá fazendo uma limada. Vocês não sabem, mas só do fato de vocês estarem num local
e vocês estarem falando bem um do outro, às vezes até com uma piadinha, fulano de tal, fez isso, não sei o quê. Vocês também fazem bem para as pessoas, vocês motivam as pessoas que estão ali perto. No sentido assim, poxa, caraca, que legal, como eles estão bem e como que isso pode acontecer também, entendeu? Então isso é muito bom. Nós falamos Falamos sobre isso e também... Você espelho para as pessoas. Uma coisa que eu falei outro dia, até falei num episódio aqui, foi para um store nosso. Se você está fazendo bem, se está sendo copiado, é porque você está chamando a atenção do bem, né? Se alguém está te copiando, como é comum acontecer, não é? Aí você fala, pô, eu estou fazendo bem. Na verdade, tem pessoas que se sentem lisonjeadas com a cópia. É verdade. Até porque elas são seguras de si, que elas estão ali no patamar bom. Sim, exato. E não se sentem. É aquele negócio que eu tinha falado, que o grande, ele não se sente desmerecido pelo pequeno. É como se você fosse o precursor. Você chegou ali, aí vamos dizer, você fez um podcast de casal. O grande, ele nunca Todo vai... mundo quer fazer também por causa de você. Sim, exatamente. O grande, ele nunca vai te criticar. Ele vai te apoiar. Ele já está num outro nível. Sim. Agora, o pequeno, ele vai sempre querer achar defeito, porque ele não tem o que fazer, ele vai pensar alguma coisa, que nada, né? Então, mentes brilhantes falam de negócios, falam de vitórias, e eu acho que tem até um brilho também de você conseguir influenciar as pessoas, de certa forma. Por mais que eu não tenha assim, milhares de seguidores, eu tenho pessoas que também são muito influenciadas por mim, até porque confiam também na minha palavra. Aí eu sinto assim, teve uma pessoa que falou assim, Lana, tá todo mundo comprando, você usou a bota tal num tal dia. Aí 5 pessoas compraram essa bota. Eu ainda dou link e tal. Eu falo assim, poxa, que legal. Significa que eu tô sendo inspiração na vida dela de alguma forma. Mesmo que seja uma coisa pequena, uma bota, uma coisa que eu percebo também. Com você eu vejo também acontecer, com nós. Quando você é muito bom, as pessoas acham que você é bobo e quer montar em você. Não é verdade? Você quer ajudar a pessoa... Falei isso essa semana. Você falou, é verdade. Porque o coração do Edu é muito grande mesmo. E assim, as pessoas realmente se aproveitam disso. Só que a pessoa que é boa, ela não é boa porque ela é uma idiota, entendeu? Ela é boa porque ela tem um bom caráter. Pela índole da pessoa. Exatamente. Então, assim, a pessoa acha que tá te enganando, mas não tá te enganando. Sim, exato. E aí é muito disso. Você ser bom. E aí tem muita gente que fala assim, olha, se alguém fizesse mal pra mim, o que você faria? Eu faria o bem pra ela e me retiraria. Sim. Mas eu continuaria com a minha essência, meu caráter e tudo. Cada um dá o que tem, né? Exatamente. Não é cada um dá o que E aí, tem. em momento nenhum, você tá perante a Bíblia, né? Porque a gente fala muito de Bíblia. Você tá garantindo ali o seu lugarzinho no céu e, ao mesmo tempo, não tá perdendo o que você é. Então é isso. Essência. E é isso, continue. Sim, tem que ser. Edu, porque assim, por mais que as pessoas falem assim, seja então agora ruim, agora acabe com a pessoa e tal. Dá. Não, continue sendo o que você eu não posso estar no mesmo patamar. Não pode. Não pode descer. Você tem que continuar, né? Você tem que continuar ali. E outra coisa também, só para finalizar esse ponto, é quando a pessoa te diminui para ela poder ser maior que você. Por quê? Porque ela acha que você já está acima, né? O João fala uma coisa assim muito, muito engraçada, até da questão também da escravidão. Ele fala assim para mim, Alana, você já percebeu que tudo que o negro faz é melhor? Que a pele dele, ele tem mais melanina, que não sei o que, não sei o que. Você já pensou ao contrário, que na verdade a escravidão aconteceu porque eles eram mais fortes, mais robustos, tinham mais melanina, tinham mais força, eram mais, tinham um corpo mais coisa. E aí pensar assim, gente, essa potência a gente não pode fazer, a gente tem que rebaixar eles, dizerem que eles eram. Eu achei muito interessante esse ponto de vista, porque eu gosto de ser muito aberta a várias coisas, né? Eu falei assim, gente, realmente... É real. Você tem que diminuir para poder você ser maior, então quer dizer que... Se eles tivessem o poder, né? Você imagina se fosse o contrário, entendeu? Sim. Você é mais fraquinho. Poxa, olha só. Teu narizinho é mais fininho, o meu é mais, grosso. Meu cabelo é mais forte que o seu, porque ele é crespo e tal. O teu é liso, é fraquinho e tal. Você imagina? Então, assim, qualquer pessoa, dependendo do ponto de vista, ela pode te desmerecer para dizer que aquilo é melhor. Sim. Então, assim, as pessoas pequenas têm que diminuir o outro para se
promover. Mentes E essa... pequenas falam de pessoas, Sim. fofocas, e não tem o que fazer. Sim. Mentes grandes falam de negócios. E sobre si, porque Sim. não tem o que Mentes falar. brilhantes. Você tá indo muito pra cima. O foguete, Sim. ele diz, vai pra foguete cima. não dá ré. O foguete tá indo pra cima. Como é que ele consegue ficar indo pro lado? Porque fulano é isso. Não, o foguete vai só numa reta, não tem E como. mentes Não dá brilhantes espaço. fazem as ideias acontecerem. Sim, exatamente. É o que a gente busca, Sim, é o que a gente tem feito, não é? exatamente. É isso aí. Obrigado por ter vindo, Obrigada, viu? obrigada. Obrigado, viu? É sempre um prazer estar Obrigado, aqui. E agora obrigado, fala. obrigado. Fico com Deus. Cerejinha do Obrigado. É. Obrigada. Agora é minha parceira de bancada, né? Maravilhosa. Envergonhada, mas eu sou. Obrigado. Muito Obrigada. bem. Eu que agradeço, gente. E aí, diretora? Beijinho. Deu certo? Deu?